Olá, meus amores do quarto ano. Mais uma aula. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020, tá? Abram aí na página 266, os imigrantes do Brasil, certo? Eu vou afastar um pouco aqui a imagem para vocês verem, né? A abertura do capítulo que a gente sempre faz. Lá embaixo tem assim, pessoal. Entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural de nosso país. Na 267, a gente tem essas três perguntas aqui, itens A a C. Descreva as roupas do casal retratado na fotografia. Na sua opinião, por que eles estão vestidos dessa maneira? O que você sabe sobre os imigrantes que vieram ao Brasil? Né? Vieram o quê? Morar no Brasil. Aqui, pessoal, são os descendentes de ucranianos, tá? E eles estão vestindo as roupas típicas em Prudentópolis, no Paraná, tá? São roupas típicas da cultura e da tradição Ucrânia, certo? Vamos passar para a página 268. A vida dos imigrantes. Observe as crianças a seguir. Então, criança descendentes de japoneses, criança descendentes de libaneses, criança descendente de alemães. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima, as crianças retratadas são muito diferentes umas das outras, não é mesmo? Isso acontece porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós, os bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes e tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Então, a gente aqui tem, vou aproximar um pouco, os imigrantes, pintura de Ângelo Tomassi, de 1896. A obra retrata italianos que aguardam no porto o embarque para o Brasil. Página 269, a gente tem aqui os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou a falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terra. Assim como o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalhar principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vida de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas com alimentação e moradia, certo? Então, os cafezais. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte. Porém, foi no sudeste que esse produto teve um melhor desenvolvimento. No século XIX, ocorreu uma grande expansão da produção cafeira no Brasil. E aos poucos, os cafezais foram avançando principalmente na região oeste do estado de São Paulo. Nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países, tornando-se o principal produto da economia brasileira. Página 270. A viagem ao Brasil.
Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Aí tem aqui do lado, gente, ele pede para a gente ler um poema do imigrante, né, Croatave Ivan Dom Bosco, sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada. Aí, como Ivan se sentiu ao deixar o seu país? Se sentiu triste, né, pessoal? Navio de imigrante, pintura de Lassar Segali, de 1941, que mostra a situação dos emigrantes durante a viagem ao Brasil. Certo? E aqui do lado, pessoal, ainda na 270, tem imigração e emigração. Você sabe a diferença entre os termos imigração e emigração? A saída de alguém de seu país de origem para servir, morar em outro país é chamada de emigração. Já a chegada dessas pessoas no país de destino é chamada de imigração, certo? Porque sempre confunde, tá? Esses dois termos. Então é importante que a gente saiba distinguir cada um deles, tá bom? Página 271, aqui do lado a gente tem atividades. Então vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil. Reúnam-se em grupos com a ajuda de seus responsáveis. Descubram uma pessoa que seja descendente de imigrantes para ser entrevistada. Então sigam o roteiro abaixo. Aqui está o roteiro da entrevista que vocês irão seguir, tá? E aí, pessoal, anotem as respostas, tá certo? Façam elas no caderno, tá bom? Sigam o roteiro direitinho da entrevista. Ok? Por hoje é só. E amanhã nossa aula ao vivo pelo Meet. Beijo!